versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Amém? A igreja pode sentar, o Daniel já orou. Amém? Amém? Queridos, no domingo passado, nós comemoramos uma data muito importante para a nossa caminhada de fé. Qual foi? No domingo passado, nós comemoramos a Páscoa. Oi, Vera, afiada, hein, Vera? Tá certo. Por que eu estou dizendo isso, queridos e queridas? Porque a Páscoa passou. Não é isso? Sim ou não? Não. A Páscoa não passou. Porque a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Cristo. Então isso quer dizer que depois do culto, Cristo continua vivo. Ele não morreu novamente. Então a Páscoa não passou. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque culturalmente nós somos um pouco sem memória. Vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Qual foi o texto que eu usei para pregar no domingo passado? São só provocações. Para facilitar, domingo passado eu preguei sozinho ou nós pregamos juntos e juntas? Juntos e juntos. Nós construímos o sermão, não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque culturalmente nós somos um pouco sem memória. Logo nós nos esquecemos das coisas que passam e elas se tornam apenas datas e elas morrem. Uma das características ou uma das razões que nós comemoramos a Páscoa é justamente a memória. Por que a memória? Porque nós não devemos nos esquecer que Cristo não voltou para a madeira, mas Ele continua vivo e ressurreto. Tão vivo que nessa oração eu queria dividir com você 3 características desse Deus que, além de estar vivo ainda, é real. É um Deus que não é um Deus filosófico, ou seja, não é um Deus inventado, nem por minha cabeça, nem por sua cabeça. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que cada vez mais cultiva o estilo de vida da individualidade. Nós aprendemos que essa sociedade nos ensina a viver distantes um dos outros e uma das outras. Para nós termos ideia, até a estética urbana diz isso. Os nossos muros são muito altos. Nós colocamos vidros nos muros. Nós colocamos depois arame farpado, ligamos a energia, porque se o camarada não morrer no choque, ainda tem um cachorro. Ou seja, o mundo nos ensina a estar nas nossas ilhas, sozinhos e sozinhos. Mas eu queria dividir para você que o Deus que é vivo e ressurreto, Ele também é um Deus real. E Ele tem um projeto muito específico de vida cristã para mim e para você. Embora não haja mais identificação de estarmos juntos e juntas, Deus enviou Jesus para a cruz para que eu vivesse junto com você e você vivesse junto comigo. A razão da comemoração da Páscoa é essa. A única razão que Deus tem enviado Jesus foi para ligar o ser humano a Ele mesmo. E aí, todo ser humano que se liga a Deus, automaticamente ele tem que se ligar ao outro ser humano. O próprio João diz, em 1 João, se você diz que ama a Deus, que não vê e não gosta do seu irmão, você é louco. Porque se Deus, você não consegue ver o seu irmão que está com você não consegue estar junto, você está louco. É a Bíblia que diz, é o próprio Deus. Mas olha Jesus orando, eu queria dividir com você.
Primeira frase de Jesus na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: Pai Nosso, que estais no céu. Primeira coisa que Jesus diz, ele nos apresenta um Deus que tem uma identidade. Um Deus que tem um rosto. Qual é a identidade desse Deus? Ele é o Deus Pai. E o Pai tem uma função muito específica, que não é a mãe que vai fazer no relacionamento e no desenvolvimento familiar. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo: vocês oram a um Deus que tem um rosto. Ou seja, há um Deus que não é um Zé Ninguém, mas é um Deus que tem uma identidade, e mais ainda, é um Deus que tem uma responsabilidade pessoal comigo e com você. O Deus que nós servimos, ou o Deus que nós invocamos na oração, é um Deus que tem um compromisso de responsabilidade comigo e com você, sendo ou exercendo uma figura de Pai. Eu queria mostrar para vocês as Escrituras. Primeira característica que ele, de compromisso comigo e com você, é que Deus é um Deus firme. Porque a paternidade exige uma postura de firmeza. Quando Deus teve que escolher a cruz, que não era uma coisa para a gente que é mole, ele não pensou duas vezes. Ele escolheu a cruz por minha causa e por sua causa. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus firme, ele é um Deus profundamente carinhoso, que é a segunda característica da paternidade, que às vezes nós não experimentamos na nossa família. Infelizmente, o sinônimo dos nossos pais é de bruto, de violência e de gente que chega querendo arrasar as coisas com violência. Porque ele é homem, ele é pai. Quando nós tratamos Deus como pai, há uma dificuldade às vezes muito grande de dizer: eu tenho uma dificuldade de entender Deus como pai. Porque a referência que eu tenho de pai é violento, é sem paciência. Só que ao mesmo tempo que ele é um Deus firme, ele é um Deus profundamente carinhoso. O Deus que não abriu mão de sangrar até a última gota de sangue por meu pecado e por seu pecado, é o mesmo Deus que não rejeitou o filho pródigo quando voltou profundamente machucado. Mais do que machucado, culpado. Porque o Pai que Jesus representa naquela parábola tinha todas as razões do mundo para dizer: você não é mais o meu filho. Tudo que você está experimentando de sofrimento foi porque você procurou. Mas o Deus que Jesus apresenta é um Deus que faz um churrasco. Ih, pastor, não tem isso na Bíblia não. Tem. Leia lá no texto. Depois que o pai acolhe seu filho, ele manda matar um boi para eles comemorarem. Porque o filho morreu. Então, ao mesmo tempo que Deus tem um compromisso, ele tem uma identidade, ele é firme, ele também é profundamente carinhoso. E aí, ele é um Deus equilibrado. Ninguém funciona só na pancada e na violência. Tem que ter carinho. Tem que ter quem mostre. Mas as referências, às vezes, que nós temos até do próprio Deus, é assim: cuidado com o que Deus está olhando o seu pecado. Você está sofrendo, é porque você merece, que Deus está pesando a mão. As referências que nós temos de Deus só é o Deus da firmeza, mas o nosso Deus também é um Deus carinhoso. É um Deus que tem um compromisso de tratar das nossas feridas. Jesus nos ofereceu uma olhada profunda na identidade de Deus quando ele disse: quem vê a mim também vê ao Pai. O que é que Jesus está dizendo? Se você olha para mim, você está vendo Deus. Como foi que Jesus se comportou? Em momento nenhum condenou ninguém ou dirigiu alguém para o inferno, mas perdoou os pecados e curou as feridas e liderou para ter uma nova vida. Agora não é sob a perspectiva da lei, mas sob a perspectiva da graça de Deus.
Quando Jesus diz: você quer conhecer Deus? Então aquele que olha para mim vê a face do próprio Deus. No segundo momento da oração, eu queria que você olhasse aí na Bíblia. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. O Deus, queridos e queridas, que nós evocamos é um Deus que tem endereço. Um Deus que tem endereço é um Deus que pode ser achado. E o Deus que é achado pelas nossas orações e a nossa adoração derrama glória sobre o seu povo. Nós servimos a um Deus que tem endereço. Um Deus que pode ser encontrado. Um Deus que pode ser achado. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. Só que há uma grande diferença. Depois que Jesus veio, a graça de Deus encurtou a distância do céu para o relacionamento com o ser humano. O próprio apóstolo Paulo disse: aquele que ora com fé, automaticamente aquele que você liga na terra será ligado no céu, e a glória de Deus preenche o seu povo. Então o céu não é um céu distante, nem é um céu romântico de Jerusalém, que eu quero, que você quer, mas há uma proposta de Jesus de viver tudo aquilo que o céu tem para nos oferecer aqui e agora. E nós temos experimentado isso no nosso meio. Nós não temos experimentado curas, nós temos. A cada domingo, nós não temos percebido que o número de pessoas está aumentando. Isso é a glória de Deus. Isso quer dizer que o céu é curto a distância. Depois de Jesus, o véu foi rasgado e há um livre acesso de relacionamento contigo com Deus. Queridos, o referencial da proximidade do céu está nas palavras de Jesus, quando ele disse: em meu nome, tudo que você pedir com fé, você receberá. O céu não está distante. O envolvimento com a glória de Deus não está distante. Portanto, a Páscoa não passou. A Páscoa não é somente uma data, mas a Páscoa foi ontem, é hoje, e ela sempre será, porque é a ressurreição de Cristo. A Páscoa não é uma data, mas é um evento eterno. Depois que Jesus enviou o seu Filho por sua vida, há uma palavra profética sobre você, de que você vai ser bendito e bendita de Deus nessa terra. Além do céu não estar longe, ainda há muitas vagas. O próprio Jesus disse, quando Jesus começou a discutir com os discípulos que ele ia embora, ele disse: não se turbe com a vossa coração, porque para onde eu vou há muitos quartos, há muitas camas, há muitas mesas. Ele disse: para onde eu vou há muita morada, há espaço para receber. Além do céu não estar longe, ainda há muito espaço. O nosso Deus, queridos e queridas, é um Deus que tem endereço. E esse endereço é espaçoso. Para nós não nos apertarmos, mas para nós descansarmos no poder da sua luz. Amém? Portanto, qual é o desafio que nós vamos enfrentar esse ano, que vai nos envergonhar? Qual? Qual é a escassez? Especialmente, por exemplo, quando nós estivermos construindo um templo, que nós vamos estar envergonhados. Segundo a palavra de Deus. Porque ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós não cremos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é: aumenta o espaço da sua tenda. Portanto, qual é a única possibilidade que a Bíblia nos dá de nós nos
envergonharmos? Absolutamente nenhum. A vergonha só vem quando a depressão e a timidez destrói a nossa fé. Amém? O templo que nós vamos construir não vai ser para a nossa vergonha, mas para a glória de Deus. Mas Deus precisa reconstruir primeiro o nosso templo. O terceiro ponto que Jesus está orando na oração do Pai Nosso, ele diz: que o teu nome seja santificado. Nós invocamos, queridos e queridos, um Deus que tem um nome. O que isso quer dizer? Um Deus conhecido. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus conhecido, ele também é um Deus desconhecido, que nos dá a possibilidade de nós pregarmos o seu nome. Paulo, quando entra no Areópago, ele diz: eu sigo o Deus que vocês não conhecem. Vocês querem ter uma experiência com Deus que vocês não conhecem, mas o Deus que eu conheço, que me livra e me dá autoridade para pregar a palavra. O nome dá sentido às coisas. Quando nós falamos marinês, logo vem na nossa mente as características. O nome não é à toa, especialmente na Bíblia. O nome tem um significado muito específico e poderoso na Bíblia. Moisés, por exemplo, aquele que foi tirado das águas. Pedro, aquele que é duro de receber a orientação. Não, aqui a gente só faz assim. Sempre foi assim, duro. Quem já me perguntou: você conhece fulano, ciclano? Logo quando a gente lembra do nome, a gente lembra da família, a característica, quem é, o que faz, o que não faz. Nós servimos a um Deus que tem nome, um Deus que é conhecido. E eu quero dizer para vocês, para terminar, um dos nomes desse Deus está intimamente ligado com esse céu que está perto. Nós servimos a um Deus que, de tantos outros nomes que ele é chamado, nós também o chamamos de Deus Emanuel. O Deus que não tem problema de se relacionar comigo e com você. Portanto, queridos e queridas, é por causa desse Deus que está perto, é por causa desse Deus que não nos abandona, que encurtou a distância do céu, que não levou em conta o nosso pecado, que nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que os pecados que são inerentes à nossa vida possam destruir a glória de Deus no nosso vida. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas aí nós precisamos pedir ajuda uns aos outros. Porque o nosso Deus é um Deus que reaprende. É um Deus que foi discipulador porque ele tinha um Deus que discipulava ele. Tudo que Jesus fez, eu queria terminar dizendo isso. Absolutamente tudo que Jesus fez, ele perguntou ao seu líder, que era Deus. Esse é um princípio espiritual sobre a vida de Deus. Nós vamos aprender. Porque se nós temos experimentado a glória de Deus no nosso meio, quando nós aprendemos a pedir ajuda uns aos outros, confessar o pecado, nos relacionar mais, aí ninguém segura a gente. Porque a glória de Deus está nesse lugar. O mesmo Deus que é firme, que não abre mão do pecado, ele diz: é isso, tem que confessar. É o mesmo Deus que perdoa.
Quanto menos confusão no nosso meio, mais glória de Deus. Quanto mais comunhão, mais glória de Deus. Quanto menos estranhamento, mais glória de Deus. Vamos nos atinar para isso. Porque Deus quer fazer com nós. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.